Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje vou falar sobre lei da atração. É um tema que tem mudado a minha vida, mudou os últimos 2 anos, agora de uma forma muito mais intensa. Eu quero dividir a minha experiência com vocês sobre isso. Para quem nunca ouviu falar de lei da atração, basicamente é a força do pensamento, né? O que o pensamento pode trazer para sua vida, como a sua forma de pensar muda a sua vida. E eu comecei a estudar isso há algum tempo e praticar na minha vida. Só que eu vou começar falando que a lei da atração sempre esteve presente na minha vida, sempre desde que que eu era criança mesmo, porque eu sempre tive vontades diferentes do esperado, assim dizendo, e eu ouvi muitas vezes, você não vai conseguir tal coisa porque você é negro, você não vai conseguir tal coisa porque você é pobre, e eu sempre fui à frente, não, eu vou conseguir, eu vou tentar, e as portas foram se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, e antigamente, né, eu fui criada dentro de uma família com conhecimento espírita. Então muito se falava somente, isso foi porque o espírito tal assim ajudou você e tal. Pra quem conhece espiritismo, enfim, não vou entrar nesse mérito da coisa, mas isso era muito focado no outro, né? No espírito conseguiria tal coisa para você. E nesses últimos anos eu tenho mudado meu pensamento em sentido de me ver como como a atriz principal da minha vida e não como coadjuvante. Então, isso também tem acelerado o meu processo de desenvolvimento com lei da atração e de coisas que eu quero conseguir. Então, no início, quando eu era criança, eu falei que ia morar fora. Primeiro fui aos Estados Unidos, acabou que muita coisa se mudou, então onde eu acredito um pouco no tal do destino, que era para eu estar aqui, então eu consegui realmente morar fora, e eu queria ter um alto grau de instrução, e acabou que quando eu terminei o colégio em si, meus pais, assim, eu já falei aqui sobre questão financeira, então assim, o colégio não estava pago, então eu não conseguiria tirar os documentos, eu queria fazer faculdade, e a minha avó falava também que não, vai trabalhar, e aí acabou que a minha tia conseguiu um dinheiro de um processo e pagou a escola pra mim. Então, assim, é uma coisa meio nada a ver, mas que surgiu porque eu queria muito fazer faculdade. E assim foram passando os meses e até mesmo no final, quando eu fui terminar a faculdade também, teve uma ajuda financeira que veio de fora. Então, assim, a minha vida foi muito sempre pautada pela minha força do pensamento, pelo meu poder de pensamento positivo, sabe? Assim, eu nunca fui dominada pela questão pela limitação. Mas é claro, obviamente, isso é o que eu tô mudando agora. Eu tenho sim ainda ranços de pensamento negativo, né? A minha, como eu falei já novamente, os meus pais, eles tiveram muitos problemas financeiros e eu ouvi muita coisa sobre o dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, tudo é muito difícil, tudo vem muito difícil pra nós e tal e tal e tal. Então isso que eu tenho tentado mudar a partir do momento que isso me foi claro pra mim, né? E aí eu vou falar pra vocês uma experiência muito, muito, muito enriquecedora que foi essa questão do carro, tá? Vou aqui abrir, né, minha vida pra vocês. Às vezes algumas coisas eu tenho que esconder, assim, ou não falar, porque realmente não dá pra expor toda a vida na internet. Mas aconteceu, isso foi em 2017. 2017. Bom, eu sou filha de um mecânico, e meu pai sempre falou muito sobre BMW, né? Então, assim, é um carro, assim, conhecido no Brasil mundialmente, porque é um carro muito bom, motor maravilhoso, um carro assim, e você pode até mudá-lo para ser um carro de luxo. Aqui, onde eu moro, principalmente na Áustria, como é muito perto da Alemanha, a BMW não é um carro, assim, muito difícil de conseguir, porque realmente é ali a gente estou com a fronteira com a Alemanha, então assim, muitas peças da BMW são produzidas na Áustria, então isso acaba barateando mais o custo, com certeza. No Brasil o preço é absurdo, porque o carro é importado, nos Estados Unidos, mas aqui nem tanto. Então eu sempre tive na minha cabeça, quando eu morar fora eu vou ter uma BMW. Meu pai sempre falou da BMW, tá. E quando eu cheguei na Áustria e eu vi primeiro, assim, o número de BMWs na rua, eu falei, nossa, nós vamos fazer uma BMW. E aí eu vi o preço também da BMW, assim, uma BMW básica e tal. E aí eu falei, não, eu vou conseguir. E na época, a pessoa que tava comigo, meu, né, parceiro, falava assim, não, BMW é coisa de estrangeiro, BMW é um carro ruim e tal. Aí eu lembro até de uma vez que eu comentei com meu pai, não, ele é um ignorante.
Mundialmente a BMW é conhecida como um carro bom e a pessoa fala pra mim que o carro é ruim porque problema da BMW só é que normalmente a maior parte dos carros de fábrica mesmo, padrão da BMW, é tração nas rodas traseiras, o que causa um determinado problema para você dirigir no inverno, né? Não é o fim do mundo, mas realmente é um carro que você tem que ter um pouco mais de segurança, tem que dirigir bem para conseguir realmente manejar o carro no inverno com a tração na roda traseira. Enfim. E aí eu botei na minha cabeça, eu quero uma BMW, e eu gosto de carrão, de carro alto, de carro... que carro com presença, então, que são conhecidos como SUV, off-road e tal, e eu queria um SUV. E aí eu cheguei num momento da minha vida que eu falei, não, tá na hora, eu vou investir nesse carro, eu não sei... amigas minhas falaram assim, é melhor realmente você realizar seu sonho agora, porque se você quiser ter filho, depois vai ficar mais difícil, você não vai conseguir investir um valor tão alto num carro e tal. Então eu falei, agora é o momento. E esse meu companheiro também falou assim, você nunca vai conseguir, você não conseguir. E acabou que o relacionamento foi pro brejo e eu fiquei aquilo na minha cabeça dele falando que eu não ia conseguir. Eu falei, por que eu não vou conseguir? Por que eu não vou conseguir? eu vou conseguir. E aí, daquilo, de novo, essa foi a parte da lei positiva da lei da atração. Eu peguei empréstimo e comprei o carro que eu queria, né? Uma BMW, uma X1, eu lembro que tinha uma amiga minha que ficou assim, nossa, que maravilhosa, e dava assim uma força, sabe? Meu pai ficou tão feliz de eu ter comprado aquela BMW, aquela X1, e a minha X1 zona e tal. Só que o carro era um elefante branco. Porque quando eu vou comprar o carro, eu levei uma pessoa comigo que falou que iria me ajudar, só que eu não entendi muito bem a intenção da pessoa e ela me fez comprar realmente o elefante branco, né? A BMW é um carro maravilhoso, a X1 é um carro bacana, mas aquele carro em si não era bom, porque ele foi um carro que eu comprei a um preço muito alto, e ele não tinha assim, hoje em dia com tecnologia, com facilidade, com tudo que você pode colocar de acessórios no carro, o carro não tinha. E eu falei, vou levar um homem, porque tem feministas aí no mundo inteiro, mas eu acho que tem determinadas coisinhas que realmente são mais femininas, são mais masculinas, né? A mulher, ela vai ter uma intuição muito melhor para cuidar de uma criança, né? Nessa questão mais prática de obra, de carro, eu acho que o homem tem uma visão melhor. Então eu resolvi levar esse meu colega comigo. Só que na hora que eu sentei já no carro, eu já não senti aquele... eu já senti assim, meio duro, né? O pedal tá meio longe, né? Mas é uma BMW, é uma X1, eu tô dirigindo uma BMW, tal. Levei o carro. E aí, como eu falei algumas vezes que eu tive problemas com essas minhas amizades no final do ano, e eu fiquei muito decepcionada. E a partir desse momento eu comecei a olhar o carro de forma diferente. Eu comecei a ver todos os defeitos que o carro tinha. E até a hora que eu defini, eu não quero mais esse carro, porque realmente ele não era compatível comigo. O carro dentro dele era uma cor clara, não era cor, era tecido. Pra quem conhece, é um carro claro dentro. Tem muita gente que acha lindo, mas gente, é uma tragédia pra limpar. Eu sou muito limpinha. Eu ficava esfregando o carro e não saía. Assim, um dia que estivesse chovendo, eu abri a porta do carro, caiu uma gota no banco, ficava assim uma volta preta daquela gota, tá? E não saía, e usava produto e lavava, só saía se você utilizasse lavagem a vapor, e eu não tinha máquina de vapor. Então assim, entre milhares de coisas, sem contar, era um carro também, ele não era tração nas 4 rodas, ele era tração ele não era tração nas rodas traseiras, era tração nas 4 rodas. Isso deixava o preço da gasolina muito mais caro, porque é um carro que pede muito mais, no caso, aqui a gente usa mais o diesel, então o carro pedia muito mais diesel, a manutenção do carro era cara, o carro era um carro com muitos cavalos, né, que a gente chama de PS, então assim, o seguro do carro era muito caro, então assim, eu falei, não quero mais esse carro. E aí vamos entrar no segundo tema da lei da atração. Quando eu resolvi vender o carro, aí a minha cabeça tava assim, eu não quero mais esse carro é uma merda, eu não quero esse carro, não gosto desse carro, não quero esse carro, não vai ser esse carro, não quero, carro é uma merda.
E normalmente um carro como esse, né, eu acabei botando ele por um preço até bacana, eu teria vendido ele que em uma semana, em 2 semanas, muito rápido eu venderia o carro. Eu demorei quase 6 meses para vender esse carro. Porque eu ficava só reclamando dele, xingando o carro, falando não aguento mais esse carro. Eu entrava nele agoniada, eu sentia mal, eu passava mal quase que dentro do carro. Eu xingava, eu ficava assim pensando nesse amigo que me, entre aspas, ajudou a comprar o carro. De que por que ele me fez comprar esse carro, porque o carro não era bom, ele sabia que o carro não era bom. E não é possível que um carro, uma pessoa que falava pra mim que já comprou tantos carros, me fazia comprar aquele carro, porque aquele carro não era um carro bom e tal. Então assim, ficava uma energia muito negativa, uma coisa muito ruim com relação ao carro. E isso bloqueava sempre a forma que a hora de vender o carro. Então assim, foram algumas pessoas, poucas pessoas se interessaram, que me ligaram e que olharam o carro. E aí teve um até que falou, não, vou comprar o carro, tal, amanhã vou trazer dinheiro. E eu fiquei assim, vou me livrar dessa bosta, uhul, vou me livrar desse carro. Mas foi uma coisa assim de loucura. 2 horas depois o cara me ligou e falou que não queria mais o carro. Tá. E aí eu queria comprar um outro carro. E uma coisa assim muito interessante que assim, foi até mais ou menos no verão isso. E eu queria um carro que tivesse uma... eu não sei como é que é mais o nome em português, mas enfim, que eu pudesse acoplar um acessório para levar a bicicleta, né? Porque eu queria viajar, ia viajar para a França e eu queria levar a bicicleta. E aí eu falei, eu vou comprar um carro e depois vou botar essa peça e depois vou levar a bicicleta, tá bom. E aí eu comecei a estudar muito mais lei da atração, pensamento positivo, e eu senti esse clique, que eu precisava mudar a forma que eu vi o carro. Então eu comecei a conversar com o carro, dirigir e falava, olha, você foi muito bom pra mim, eu realizei meu sonho com você, eu consegui enfim ter minha BMW e eu sou muito feliz de ter você nesse tempo, mas você hoje não me faz feliz, eu quero que você vá pra uma outra pessoa e que essa outra pessoa fique feliz com você do jeito que eu não tô mais feliz, mas eu sou muito grata por você ter entrado na minha vida. Eu chamava ele de Pantera, Panterão, porque ele era preto por fora, então Panterão, muito obrigado pelo tempo que a gente passou juntos, mas está na hora de você ir pra uma pessoa que vai ficar muito mais feliz de ter você. E eu sou muito grata, e eu ficava assim realmente dirigindo e agradecendo por ter o carro. E aí acabou que já ia chegar realmente perto de eu viajar e eu não estava conseguindo vender o carro, então eu falei assim, bom, vou viajar com esse carro mesmo, vou sem bicicleta e vai estar tudo bem, tudo maravilhoso e vou viajar com esse carro. E eu estava assim muito conformada de continuar a ter o carro e assim tranquila, sabe? Eu tirei das minhas costas esse peso de falar que o carro era ruim, o carro não me servia e tal. E aí acabou que eu fui dar a última cartada antes de viajar mesmo. Eu falei, vou levar num local que aparecia muitas vezes na internet. Algumas pessoas que moram pela região vão conhecer, que é Verkaufendeinauto Auto, que é um site, né, que é da Alemanha, que fala que você leva o carro lá. Porque primeiro você põe o preço do carro na internet, tudo que ele tem e tal. Eles te dão um preço que eles pagariam pelo carro, você leva lá e eles já ficam com o carro. Aí eu falei, eu vou levar o carro lá. E eu levei o carro. E aí o que aconteceu é que eles deram um preço muito mais abaixo. Assim, eu perderia, sei lá, quase 5 mil euros na venda desse carro, né? Que é um carro. E aí eu falei, não, isso aí eu não vou fazer. E eu já tinha visto na internet mais ou menos o carro que eu queria. Eu queria um carro que acabou que eu não conseguiria pagar, então eu diminuí minha expectativa. E aí a minha ideia era, na hora assim, deixar o meu carro nessa loja e já, eu tinha combinado com um amigo de me buscar, da gente ir pra outra loja pra ver o outro carro. E acabou que não deu, aí eu fiquei chateada, mas eu falei assim, eu vou olhar esse outro carro mesmo, porque quem sabe, né, sei lá, assim, foi uma coisa assim, meio, muito louca na hora, assim, eu não conversei com ninguém. E eu falei, vou lá ver esse carro, e era longe pra caramba, quase 3 horas dirigindo, e eu fui ver o outro carro. E aí uma pessoa interessada morava ali na região, aí ela falou, você tá por aqui? Aí eu falei, eu tô por aqui, se quiser você pode ver meu carro agora. E aí eu fui nessa loja, aí o cara veio pra ver o carro, e aí eu contei pro vendedor, né, eu vi o outro carro, e o outro carro, na hora que eu sentei, eu senti realmente aquele, é esse o meu carro, esse é o carro que eu quero. E aí o vendedor, né, se interessou pelo carro e perguntou se eu queria fazer uma troca.
Ou seja, eu deixava o meu carro lá, né, o antigo, e pegava um outro carro, e ainda me pagava a diferença. Aí eu falei, nossa, uau! E o outro cara que chegou de fora falou, se você quiser, eu compro esse carro agora. Ele, gostei dele, vou pegar, tem que fazer só uma ajeitadinha aqui, mas eu pego esse carro não. Então assim, eu fiquei entre duas pessoas que queriam carro. Isso tudo por estar pensando, sempre realmente agradecendo pelo carro. Então numa hora assim que eu me desliguei realmente, que eu comecei a pensar positivamente, ser grata, apareceram duas pessoas que estavam ali dispostas a comprar o carro. E o mais louco de tudo isso, que foi assim o momento realmente que eu vi, não, lei da atração existe. Porque o carro que eu ia comprar, que eu acabei comprando no caso, ele tinha ele não tinha realmente o que eu imaginei de acessório pra você botar a bicicleta. Ele tinha uma coisa assim que eu nunca tinha visto, que também você acoplava nele pra colocar a bicicleta, mas não era assim estilo que todo mundo conhece, era assim, eu nunca tinha visto antes. E ele tinha, e vinha junto e eu não precisava pagar mais nada. Então assim, aquela hora ali eu vi, é isso. Aí eu já deixei o carro lá, já assinei contrato, aí depois foi até complicado, depois eu voltar pra casa, porque eu tava num local longe pra caramba. Aí uma colega de trabalho foi me buscar, mas enfim, eu senti uma paz dentro do meu coração, assim, que eu vi que realmente o que eu tava fazendo tava funcionando. Porque enquanto eu tava reclamando, xingando, o pensamento muito baixo, a coisa não fluiu. A partir do momento que eu fui grata, que eu joguei pro universo, que eu falei, não, seja o que Deus quiser, mas Deus sabe o que eu quero, a coisa fluiu, tá? Então esse foi o exemplo, o carro realmente, eu me desfiz dele, sou grata por ele, me arrependo sim de ter comprado ele, mas isso aí é uma questão que não interfere na atração, porque eu sou grata por ter tido e pelo aprendizado que eu consegui com isso, né? Então, por exemplo, no caso foi o terceiro carro que eu já comprei, eu vi que eu dou conta. Eu não preciso de homem, não preciso de ninguém do meu lado. Minha intuição já me basta. Os conhecimentos que eu tenho, eu olhei, deitei no chão, vi se o carro tinha ferrugem, vi o óleo, vi o freio, dirigi com o carro e tal. Então assim, próxima vez que eu for trocar de carro, não vou levar ninguém comigo, vou confiar na minha intuição. Então assim, eu aprendi com isso também e aprendi a ser grata. Então toda vez que eu entro nesse carro que eu tô agora, eu sou grata por ele ter entrado na minha vida. E eu viajei, né, eu coloquei até vídeo aqui pra vocês, de eu andando na Alemanha com a bicicleta, porque eu consegui levar a bicicleta realmente pra viajar. E foi coisa assim de semana, de dias, eu tava já indo viajar, praticamente com a cabeça, eu não vou levar a bicicleta, enfim e tal. E acabou que eu fui, levei e tal, e foi assim, e foi maravilhoso. Então assim, esse foi o primeiro exemplo, o exemplo da BMW, e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso. Enquanto você reclama de alguma coisa, você tá bloqueando o processo, tá? Você tá bloqueando o processo de abundância, o processo de você conseguir o que você quiser. Quando você jogar pra cima, ser grata, agradecer, até mesmo pelo problema, dizendo, as coisas começam a fluir, a energia começa a circular e você vai chegar ao seu objetivo, né? Existe também a questão do tempo, a gente é muito imediatista, eu sou muito imediatista, eu quero agora, e eu aprendi a ter um pouco mais de paciência, que as coisas acontecem no tempo certo. Então isso eu tenho total certeza, que o universo tá me ouvindo, que tá tudo fluindo, mas tem tempo certo para acontecer. Então, obviamente, eu estou aprendendo ainda, eu não sei tudo, mas eu sei que eu estou no caminho certo, isso que eu queria dividir com vocês. E é isso. Se você tem alguma experiência com lei de atração, me conte. Eu posso fazer um segundo vídeo. Tem muitas técnicas que você pode utilizar. Nessa questão de técnica, eu acho meio complicado. Eu acho melhor você... a técnica da visualização é a que mais funcionou pra mim. Posso falar no próximo vídeo. E é isso, gente. Bate-papo bem intenso. Foi legal lembrar dessa época, porque foi uma época assim tensa, mas no final foi muito incrível mesmo, tá bom? Então, até meu próximo vídeo. Tchau!